Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar na live. Uma live muito esperada, muito desejada. E já já vou chamar o Yuri. Vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Que aí nós já vamos começar. Vou esperar só mais um minutinho e aí eu já vou chamar o Yuri. Oi, pessoal. Oi, Lu. Oi, Thay, Bia, Rê. Delícia ter vocês aqui. Vai ser um bate-papo bem legal com o Yuri hoje. Muitas informações bacanas. Vou esperar só mais um minutinho. 21 eu chamo o Yuri. Obrigada, Selma, por estar com a gente. Eu também, Bia, tô super animada. E o Yuri vai trazer muita informação. Deixa eu convidar o Yuri. Oi, Yuri, deu certo? Oi, Yuri, tudo Olá, bem? boa noite, como estamos? Tudo Boa certinho? noite, que delícia ter você aqui. Prazer é meu, Carol. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Além do Yuri ser um médico, assim, muito admirado por mim, porque ele me acompanhou na radioterapia, que é uma das etapas muito importantes, né, para quem está em tratamento. Ele também é meu nutrólogo oncológico. Então, é uma pessoa, assim, que tem minha admiração e um profissional, assim, excelente, né? O Yuri, ele é médico radio-oncologista da Santa Casa, médico radio-oncologista do HC da FAMEMA e também, como eu disse, médico nutrólogo oncológico, né, Yuri? Exato. E sigam ele nas redes sociais. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho antes de nós iniciarmos o bate-papo. Mas já sigam o Yuri, né? Que ele traz muita informação bacana pra gente, né? Através do Instagram dele. Mas eu vou deixar o Yuri se apresentar, falar um pouquinho dele. Acho que o Yuri caiu. Vamos lá. Eu caí, Voltou? Voltou? voltando. Você caiu, mas assim, nós estamos aprendendo aqui, né? Mas eu tinha passado a palavra para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de Perfeito, você, para que a gente, né, as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais também. perfeito, Carol. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Você já tem minha admiração há muito tempo, e aí nós partilhamos, né, de um processo terapêutico em conjunto, que eu acho que foi muito interessante, porque a gente conseguiu partilhar de momentos muito, muito bons, né, para o seu sucesso. Isso que é o mais importante. Sobre a minha pessoa, então, eu sou Yuri, eu sou médico já faz pelo menos uns quase 12 anos aí, e aí eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, que é a FAMEMA mesmo, formei em 2013, e fui logo fazer minha residência em radioterapia em São Paulo, pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Em seguida, fui trabalhar no Rio de Janeiro, depois recebi o convite para voltar para Marília, e desde 2018 aqui estou atuando na radioterapia, no HC da FAMEMA e agora na Santa Casa,
E nesse último ano eu me especializei, eu fiz minha pós-graduação em nutrologia oncológica, porque é algo que sempre me chamou a atenção, algo que eu sempre considerei de extrema importância para os nossos pacientes oncológicos. E aí me chamou muito mais a atenção nesse último ano que eu falei, vou seguir nessa toada que eu acho que só tenho a agregar para os meus pacientes e assim é que eu tento fazer todos os dias aqui na minha prática. Então, mais uma vez, é um prazer falar com vocês Que sobre todos esses bacana. temas. Que bacana, assim, essa área que eu penso que é uma área, assim, onde tem muito estudo, né, o tempo todo, né, Yuri? Muito protocolo, muita novidade tecnológica, né? Exato. Psicofarmática, psicofarmacêutica, Seu, isso. não sei falar, mas tá tudo bem. É, E assim, o quanto você precisa se especializar, estudar e buscar informação, né? exato. Na E oncologia, de uma forma geral, né, Carol? Tudo. A gente sabe que o câncer pode aparecer em qualquer tecido do nosso organismo, então nós temos que entender como um todo, e existem atualizações, poderia falar que atualizações quase que diárias de novos protocolos, novas alternativas para cada caso, cada situação específica. Então, é estudo diário, é estudo permanente, estudo contínuo, porque senão a gente não consegue fazer a diferença que a gente precisa para os nossos pacientes, né? bacana. E hoje, né, assim, é dia 30 de outubro, né, a Atitude Rosa, né? Em virtude do Outubro Rosa, o Yuri tá ali com o Estou lacinho, aqui, né, do Outubro Rosa, onde tanto se alertou as mulheres, né, sobre o câncer de mama, sobre o diagnóstico precoce, mas o Yuri também está de azul, né? já Onde a preparando. gente também, né, gostaria de poder abordar, né, um pouquinho sobre o câncer de próstata e um pouco sobre o câncer no geral, né? Sim, Então, nós optamos por falar algo um pouco mais genérico, né, Yuri? Por perfeito. isso que o tema da nossa live é prevenção ao câncer, hábitos saudáveis e diagnóstico precoce, para É que a isso. gente possa trazer informação para a população no geral, né? Uhum. E não só especificamente do câncer de mama, né? Não, exato. E uma primeira, assim, uma primeira dúvida, né, assim, que eu acho que é bacana, né, você nos informar. Tanto se fala sobre prevenção ao câncer, né? Se fala muito sobre isso. Uma coisa que eu fico pensando, né? É possível nos prevenirmos dessa doença? Então, eu acho que é um primeiro tema, assim, bem genérico, né? Para você trazer suas reflexões, assim, para que a gente possa se rever, né? Caso necessário. Perfeito. Então, eu acho que o conceito inicial que nós temos que ter é que o câncer, ele é basicamente, a formação de um câncer é a combinação de diversos fatores, né? Não vai ser somente um fator ou outro fator isolado que vai predispor à formação de algum tipo de tumor. A partir disso, então, nós temos que olhar para todos os nossos lados quando nós pensamos em prevenção. Prevenção é para aquela situação que nós ainda não temos o diagnóstico e vamos reduzir as chances de ter. Tá. Então, sim, tem como a gente prevenir o câncer, sim. Alguns estudos, inclusive, mais atuais, descrevem que entre 40%, 50% de todos os tipos de cânceres poderiam ser eliminados, né? O risco de desenvolver seria eliminado se nós tivéssemos hábitos saudáveis de vida. Então, eu acho que essa sentença de hábitos saudáveis, eu acho que é primordial nessa nossa conversa de hoje, né, Carol? Porque é um dado extremamente pesado quando nós pensamos que quase metade dos cânceres poderiam ser evitados se nós tivéssemos hábitos de vida saudáveis. E o que é um hábito de vida saudável? Se nós formos pensar de uma forma bem direta, uma conversa de bar na esquina, a gente sabe o que é um hábito saudável de vida. É a gente fazer atividade física, é a gente tentar se alimentar da maneira mais equilibrada e saudável possível, termos noites de sono também adequadas, temos um hábito regular em relação ao nosso estresse, à nossa saúde mental. Então, um conjunto de fatores que propiciam, sim, a ter um hábito de vida mais saudável e provavelmente uma saúde melhor. Então, sim, a gente consegue prevenir o câncer fazendo
atividade física de forma regular, alimentando bem, de forma equilibrada, saudável, tendo uma saúde mental equilibrada e vista por alguém que entende disso, que você sabe muito bem a importância disso, ter uma boa noite de sono. Então, um conjunto de fatores que reduz bastante as chances de ter esse tipo de doença. Fora, obviamente, os fatores externos, por exemplo, evitar tomar sol de forma excessiva, tomar a vacina, por exemplo, do HPV, na época que é para tomar, a gente sabe que reduz bastante as chances de desenvolver algum tipo de câncer. Então, são várias atuações na nossa rotina, nosso hábito de vida, que sim poderiam prevenir algum tipo de câncer. Então, assim, tudo que se fala sobre hábitos saudáveis, Uhum. no geral, e aí você está falando de desde sono até alimentação, até um bate-papo com um amigo na esquina, até cuidado emocional, tomar as vacinas quando necessário. Então, assim, tudo isso pode colaborar para mesmo que uma pessoa tenha uma predisposição genética, a chance seja reduzida. É isso. Isso, perfeito. Então, Tá. conjunto de fatores. Muitas vezes existe já algum histórico familiar, alguma predisposição genética, como você bem disse, mas em algumas situações, um organismo saudável consegue identificar uma possível célula que esteja querendo se desenvolver e combater essa célula. De forma bem concreta, diariamente, todos os seres humanos da Terra, nós temos células tentando se transformar em algum tipo de tumor. Só que num organismo saudável, existe um combate a esse tipo de célula e aí inibe a formação dessa lesão, desse tumor. Então, sim, nesses hábitos saudáveis, mesmo tendo em algumas situações algum tipo de predisposição, tendo uma rotina legal de saúde, um hábito de saúde saudável, um hábito bom de saúde, eu acho que a gente consegue sim prevenir grande parte da formação desses tumores. É algo assim, né, que eu ouvi de você, eu ouvi de todos os médicos, né? Todos os dias o nosso corpo tem células nascendo, se multiplicando, né? E o corpo identificando aquilo que é ok ficar e aquilo que não ok, né? Perfeito. E do quanto esse corpo, né, quanto mais próximo aí do saudável ele estiver, mais ele vai conseguir identificar e eliminar aquilo que não tá legal, né? Perfeito, Então, exatamente assim. então assim, eu acho que é bacana, né, essas pessoas que estão conosco, mesmo depois das pessoas que vão abrir essa live, que ela vai ficar gravada no nosso Instagram, no Instagram do Yuri, do quanto, assim, é possível, né, do quanto é acessível isso para nós, né? Sim. E essa é uma Esse, palavra muito importante, Carol, de acessibilidade, né? Porque muitas vezes existe um conceito de que ter um hábito saudável de vida é um privilégio para poucos. Mas quando nós pensamos em hábito saudável de vida, de não fumar, não ter excesso de consumo de álcool, não se expor muito ao sol, ter uma alimentação razoável, de forma saudável e equilibrada, fazer alguma atividade física, uma caminhada de forma corriqueira, de forma regular, uma atividade física, às vezes uma corrida na rua, são coisas acessíveis, né? Então, sim, talvez uma parte da população tem um acesso muito mais fácil a esse tipo de comportamento, mas eu acho que sim, de uma forma geral, se for bem disseminado e bem orientado, grande parte da população consegue atingir. legal. E é interessante, assim, né? Porque você está trazendo um ponto, né? Do quanto numa idade produtiva, porque hoje a gente percebe, assim, as pessoas cada vez com menos idade, né? Assim, já desenvolvendo, por exemplo, eu, né? Na época, eu tinha acabado de completar 45 anos, né? Sim, Então, é muito jovem para um câncer de mama, né? E o quanto hoje a gente nota que mulheres muito mais jovens, né, entre 20 e 30 anos, né, o quanto tem crescido, né, a estatística nesse sim. sentido. E do quanto, às vezes, numa idade produtiva, a gente acaba se perdendo, né, de fazer coisas como você acabou de dizer, né, se exercitar, ou desestressar, ou cuidar da gente de alguma forma, né? Eu vejo que cada vez mais, talvez um vício do meu
das minhas redes sociais para me mostrar algumas coisas, mas eu acho que cada vez mais quando eu converso com os meus pacientes ou com os meus colegas, eu vejo que tem sido disseminado mais esse conceito de hábitos saudáveis e tentar colocar para a população de uma forma geral tudo isso. Mas eu acredito sim, e eu vejo na minha prática, que cada vez mais nós temos diagnóstico em pessoas mais jovens. Então isso é um alerta, um grande alerta, né? Um grande alerta não somente para a população adulta atual, que em breve vai se tornar uma população idosa, mas para a população adulta atual que cuida da população mais jovem, Sim. para orientar, para falar, para conversar sobre tudo isso, não para falar sobre câncer, mas para falar sobre saúde, né? Falar sobre alimentação saudável, exercícios físicos, combater a obesidade infantil, tudo isso é muito importante para o futuro, né? A gente pensa isso agora, colhendo algumas coisas talvez de um passado nosso, mas para ter uma perspectiva boa para o futuro. E a mesma coisa nós temos que falar para os jovens, né? Muito importante, assim, então a gente ter esse entendimento mesmo, assim, e se apropriar disso, né? Sim, Porque às com vezes a certeza. gente entende, mas não se apropria, né? Uhum. E às vezes a gente quer, assim, como eu brinco com alguns pacientes, abraçar o mundo com a perna, né? Então, assim, quer fazer tudo muito, que também não dá, né? Que é algo, às vezes, que eu coloco até pra mim, assim, né? Então, sempre tentei ter hábitos saudáveis, alimentares, né? Que é até uma fala da minha mãe. Ela fala, nossa, dos 3 filhos, você é que melhor se alimenta, né? Como é que isso aconteceu com você? Uhum. Sempre fez exercício, mas talvez assim, sempre tudo muito, né? Então, numa idade produtiva, onde se trabalha muito, também faz muito exercício, também faz, Uhum. né? Gera muito estresse, também dorme pouco, né? Então, do quanto assim, talvez fazia mais de uma forma, né, em desequilíbrio também, né? Equilíbrio, exatamente, equilíbrio, eu ia falar, de uma forma equilibrada. Então, a partir do momento que você tem uma vida, um hábito de vida saudável, quer dizer que você tem uma vida provavelmente equilibrada. É o equilibrada de fazer uma atividade física, mas também ter o dia de descanso. É comer uma salada, mas de vez em quando pegar um pedaço de bolo de brigadeiro. E qual o problema em relação a isso? Não é aquele pedaço de bolo de brigadeiro que vai transformar a sua saúde. Na verdade, em alguns momentos eu até brinco com alguns pacientes que aquele bolo de brigadeiro traz um bem-estar tão intenso que as proteínas benéficas do nosso organismo são produzidas também e também combatem algumas células ruins. Então, é saber ter o equilíbrio em relação a tudo isso, né? Nem muito de um lado, nem muito do outro, porque senão você comete alguns excessos e algumas privações que o seu organismo também não vai gostar em um desses extremos, né? Interessante. Então, gente, primeira dica aí, ó, equilíbrio. E é possível através de hábitos saudáveis a prevenção. Legal. Na sua opinião, o que você percebe que impacta mais para o desenvolvimento, né, de uma doença como o câncer? O emocional ou o fisiológico? Assim, você como pesquisador do tema, como atuante nisso, o que você nota? É possível nós dizermos isso? Quem nasceu primeiro, né? Não, O ovo não ou a tem como. galinha, né? Não. Assim, o que você pensa, Yuri? Eu vejo que é uma questão de homeostase, equilíbrio de novo. Ah, Então, sim, os fatores emocionais, quando de uma forma extremamente desequilibrada, podem favorecer que o organismo não esteja em sintonia para tentar combater. Da mesma forma que os fatores físicos e fisiológicos também, como tudo isso que a gente já acabou de falar. Mas, quando nós pensamos na interação desses dois fatores, um conversa com o outro. Então, meu cérebro não funciona sozinho. Meu organismo não funciona sozinho sem meu cérebro. Então, eu preciso, sim, ter uma saúde mental bem avaliada, equilibrada, preferencialmente. A gente sabe que é difícil, mas procurar um profissional para falar sobre isso, muitas vezes. Só que o emocional, estresse em excesso, estresse contínuo em excesso, períodos de ansiedade também prolongados, transtornos depressivos, nós sabemos que esse conjunto de fatores emocionais geram um desequilíbrio orgânico, principalmente quando nós falamos em saúde imunológica. É um clássico a gente pensar
numa pessoa que está num estresse absurdo, seja no trabalho ou em alguma questão pessoal, que depois de um certo tempo desse estresse, adoece. É um resfriado, surge uma ferida, uma infecção, não sei. Isso é muito comum. Isso a gente vê em qualquer roda de amigos. Então, isso mostra que esse componente emocional influencia demais nesse equilíbrio, nessa homeostase, nessa saúde orgânica. E quando eu penso nessa saúde imunológica, a gente retoma um pouquinho o que nós conversamos agora há pouco, que o nosso corpo é capaz, muitas vezes e diariamente, de combater células que querem se transformar em algum tipo de lesão tumoral, às custas do nosso sistema imunológico balanceado e saudável. Então, a partir do momento que eu tenho uma saúde emocional boa, equilibrada, eu muito provavelmente tenho um sistema imunológico excelente, ou pelo menos propício a estar saudável. Ao ponto que, se eu posso eventualmente ter uma saúde emocional muito boa, mas não me alimento bem, não faço atividade física, tenho um excesso de gordura no corpo, não manejo meu sono adequadamente, provavelmente em algum momento a minha saúde emocional vai falar, vai gritar e falar, não, para mim chega, eu preciso falar que eu tenho ansiedade. Então, uma coisa vai ajudar a outra. E a gente sabe, Carol, e você vê isso provavelmente na prática, para aquelas pessoas que começam a fazer atividade física, começam a se alimentar de uma forma diferente, começam a ter interações sociais, que isso é muito importante para a nossa saúde, ter interações sociais que são saudáveis, o emocional agradece. Então, uma coisa sempre ajudando a outra. É a questão da interação de todos esses fatores. Uma coisa única não vai fazer total influência, mas favorece. Se eu tenho um outro componente que equilibra, que ajuda, poxa, aí eu tô contribuindo bastante para ter um organismo mais saudável e com menores riscos, né? Tá. Então, tanto emocional quanto fisiológico vai estar interferindo aí para que isso ocorra ou não. Sim. Eu acho que daria até para nós fazermos assim, né, uma comparação assim, um paciente, não dá para a gente saber, né, se teve um desequilíbrio neuroquímico e por isso ele está tendo uma crise de pânico, né? Ou se ele primeiro começou a ficar muito angustiado e ansioso com muitas situações na vida, e aí isso gerou uma resposta fisiológica desse desequilíbrio ou Exato. vice-versa, né? Então, você está falando assim de um organismo como um todo, né? Então, do quanto o emocional pode sim em desequilíbrio favorecer, mas no fisiológico em desequilíbrio também favorecer Totalmente. o desenvolvimento de um câncer. Tá. Por que o câncer se desenvolve em lugares diferentes no corpo? Assim, eu nem sei se tem uma resposta para isso, né? Mas por que alguém desenvolve na mama, como no meu caso, alguém na próstata, né? Que agora vai ser Novembro Azul, que a gente vai falar muito disso, ou no estômago, ou no intestino. Existe já informação a respeito? Tá? Então, nós temos que ter aquele conceito de que câncer pode aparecer em absolutamente qualquer região que exista uma célula, né? E cada célula, ela é de uma maneira, ela se comporta de uma maneira. Cada célula se alimenta, cresce de uma maneira. E a mesma coisa quando nós pensamos em desenvolvimento de um câncer. A partir do momento que existe uma célula, por exemplo, da mama, nós sabemos que células mamárias tendem a ter um comportamento diferente quando expostas a hormônios. Então, uma grande parcela das pacientes que tem o diagnóstico de um câncer de mama, geralmente tem alguma relação com alguma exposição hormonal, seja de fora, né, que tomou o hormônio, ou do próprio organismo. Ao passo que, por exemplo, para o desenvolvimento de um câncer de próstata, outros fatores que vão desenvolver, como você citou, por exemplo, câncer de estômago, fatores como tabagismo, alcoolismo, obesidade ou uma alimentação não muito adequada, também são fatores de risco. Então, não tem como eu te falar que por que desenvolve de um lugar, por que desenvolve de outro, e por que não desenvolveu lá, desenvolveu cá. São esses fatores em conjunto e cada célula respondendo a esses fatores de uma forma diferente. Então, um exemplo
extremamente contraditório que a gente tem, por exemplo, é que nós sabemos que o tabagismo, um dos grandes vilões da nossa saúde, em especial quando nós pensamos em oncologia, né, cerca de 25% das mortes relacionadas ao câncer são decorrentes de uma carga tabágica, de um tabagismo crônico. E, para a grande maioria dos cânceres, o tabagismo é realmente algo ruim. Mas existe um tipo que talvez ele proteja algumas células. Então, cada célula, ele se comporta de uma maneira diferente, reage de uma maneira diferente, né? Um exemplo disso é a infecção do HPV. Então, a infecção do HPV, quando em contato com algumas regiões do corpo, podem desenvolver algum tipo de célula tumoral, e aí propaga e cresce, sim, algum tipo de lesão. Os principais exemplos, quando a gente fala do HPV, é câncer de garganta, câncer de colo de útero. Então, cada região do nosso corpo tem uma célula diferente, que se comporta fisiologicamente de uma maneira diferente, e quando algum tipo de fator a mais influencia sobre ela, ela pode ou não desenvolver algum tipo de tumor. Fora, obviamente, algumas situações genéticas, algumas síndromes genéticas ou mutações genéticas, que aí sim propiciam tipos específicos de câncer. Tá. E se nós pensarmos, né, assim, nosso corpo todo tem células, né, funcionando de uma forma diferente, né, com receptores diferentes, né, e eu acho que aí você está falando, né, desse assunto, assim, que é extremamente complexo mesmo, celular. Muito. E cada vez a gente estuda mais sobre isso, né? Eu até vejo que a medicina ela está num caminho muito tecnológico e muito molecular. Então, nós não estamos, neste momento na medicina, nós estamos também pensando no macro, mas cada vez nós estamos pensando mais no micro. Nós estamos estudando cada vez mais a membrana da célula, os receptores da célula, as relações entre um e outro, e como que alguns tipos de medicação, alguns tipos de tratamento tecnológicos ou algumas terapias mais específicas podem ajudar, podem ser mais efetivas. Então, cada vez mais pensando no micro, porque o macro, na grande maioria das vezes, a gente já conhece. Então, e as dificuldades continuam, né? A gente quer sempre tentar proporcionar o melhor, maior taxa de cura, e para isso, quanto mais nós conhecemos do micro, melhor. Bacana, Yuri. E o que mais, na sua opinião, que tem impacto para o desenvolvimento do câncer, tirando o que você acabou de falar, né? Tirando aquilo que é óbvio, né? Por exemplo, o tabagismo, o álcool. O que você, na sua opinião, assim, o que você tem percebido, até em termos de estudo? É o estresse, é a privação de sono, falta de atividade física, genética? Você até já falou um pouquinho disso, mas talvez agora de uma forma assim, dentre as coisas que são possíveis nós controlarmos, né? Uhum. Tirando o que é óbvio, que eu acho que o tabagismo, que você Sim. disse, o álcool, o que você acha que impacta mais, assim, para o desenvolvimento de um Tá. câncer? Então, a gente volta a falar de conjunto de fatores, mas eu vejo que obesidade é um dos maiores fatores para o desenvolvimento de um câncer. Nós temos vários estudos, várias linhas de pensamento de que a obesidade por si só, ela sozinha pode, né, gerar 13 tipos de câncer no organismo. Então, é muita coisa. Porém, nos últimos 2 anos, existe uma linha de estudos dizendo que até 26 tipos de cânceres podem ser desenvolvidos a partir de um organismo com uma taxa mais de obesidade ou excesso de gordura no corpo. Então, obviamente, quando eu penso em obesidade, eu atrelo, sim, uma alimentação equilibrada, saudável, atividade física regular, porque é um conjunto de fatores. Mas, de uma forma isolada, obesidade é um baita de um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de doença. Fora doença renal, doença cardiovascular, doença intestinal e neurológica, que a gente já conhece, né? Fora isso, a questão alimentar, bastante específica agora, de alguns tipos de alimentos. Então, aqueles ultraprocessados que a própria Organização Mundial da Saúde já fala, isso é potencialmente cancerígeno. Alguns tipos de alimentos a gente fala, olha, pode ser, não, mas ultraprocessados é dito carimbado que sim, pode gerar mesmo
algum tipo de câncer, se, obviamente, consumido em excesso. Por isso a gente volta para a questão do equilíbrio, né? Fora isso, a questão da atividade física, né? Eu acho que eu bato sempre muito nesse martelo, porque é um ciclo vicioso. Quando eu tenho uma atividade física regular, eu reduzo a taxa de obesidade, geralmente eu tenho uma alimentação mais saudável e eu volto a ter uma saúde emocional mais propícia, melhor, né? E eu volto a bater um pouquinho na tecla do sono. Então, o sono adequado, sem privação, sono regular, ajuda demais a ter um sistema imunológico mais competente, uma regeneração celular mais competente e um organismo extremamente mais saudável. Bacana. Então, de novo, você volta numa questão assim do equilíbrio, né? Uhum. Porque a hora que você estava explicando, eu fiquei imaginando assim, né? O nosso corpo é como se a gente assim precisasse cuidar dele de uma forma ponderada e mais previsível. E não é muito isso que a gente faz, De né? maneira alguma. Então, um dia a gente se alimenta super bem, no outro dia também, aí no outro dia a gente se alimenta Uhum. mal. Um dia a gente dorme super bem, no outro dia a gente se priva de sono, no outro dia a gente dorme muito. E o mesmo, um dia a gente faz muita atividade física, no outro dia você está com pouco tempo, você faz menos, ou não faz Uhum. nada um mês. Então, do quanto o nosso corpo, talvez dentro disso que você cita, né, de uma necessidade de equilíbrio, mas do quanto a gente talvez precisa cuidar para que o nosso corpo tenha mais previsibilidade, né, assim. Perfeito. E aí a gente volta a falar sobre a relação, né, de uma coisa com a outra. Quando você me fala de um organismo que um dia se alimenta bem, no outro dia também, por que no terceiro dia não se alimenta bem? Muito provavelmente por uma questão compensatória. E eu me alimentei bem em 2 dias, no terceiro está tudo bem. Só que nosso organismo é extremamente confortável. Ele vai querer o que é mais gostosinho mesmo. Ele vai querer mais gordura, vai querer mais açúcar. Então, terceiro dia, se você não se alimenta tão bem, provavelmente no quarto você vai também dar uma relaxada. Não quer dizer que temos que ser endurecidos, enrijecidos, enferrujados em relação a uma dieta restritiva, a um número certinho de minutos de atividade física. Não é isso que a gente quer passar, né? Nós queremos passar de volta um equilíbrio para não ter essas situações compensatórias. Porque uma outra coisa que acontece, um dia eu me alimento mal, no dia seguinte eu estou desesperado na academia tentando correr atrás do prejuízo. Isso é benéfico para o corpo? Não tem como, né? Então, todos esses exemplos que você deu, Carol, são bem nítidos em relação às compensações que o nosso emocional muitas vezes fala para a gente fazer, né? E o organismo sente, né? O organismo sente tudo isso. Não, e o corpo sinaliza, né? Total. Assim, às vezes eu fico assim pensando, falo, nossa, quando que meu corpo sinalizou, onde meu corpo sinalizou, né? Então, nosso corpo ele sinaliza quando a gente, né, não está se alimentando bem, a gente sente isso no nosso intestino, né? Perfeito. Nosso corpo sinaliza quando a gente está se privando de sono, né? A gente percebe isso no humor, a gente percebe isso na lentificação que às vezes a gente fica, ou mesmo, né, bocejando o dia todo. Então, o nosso corpo ele vai sinalizando, né? Às vezes a gente que Uhum. não vai se dando conta, né? Exatamente isso, exatamente. Bacana. Então, assim, até pegando um gancho como você acabou de Uhum. dizer, né, no sentido do quanto a alimentação e o sobrepeso impacta, né, no desenvolvimento ou não de um câncer, seja lá qual for o tipo de câncer, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão da sua formação, né, como nutrólogo oncológico, que eu acho que é uma coisa muito bacana para Marília, né? Então, assim, por isso que eu quis fazer essa live com você, por isso que as pessoas têm me perguntado, eu tenho falado muito, né? Assim, porque quando nós recebemos um diagnóstico de câncer, né? A gente fica muito perdido, né? Em termos de, puxa, o que eu devo comer, né? O que eu não devo comer, como que eu devo me alimentar depois, né? Tudo bem que hoje a gente não está falando só para quem está com diagnóstico, que eu li que tem uma pessoa aqui em tratamento, e eu vi aqui que você escreveu, eu não tenho dúvida que você vai ser curada, né? Mas assim, olha o Yuri aí, né, que é o médico que pode te orientar com relação
ao que comer, né, e como se alimentar nesse período todo de tratamento. Mas todas as pessoas que estão aqui, ou que depois possam assistir nossa live, né, que elas possam, assim, ter acesso a essa informação de que existe um médico, né, com uma formação de nutrologia oncológica em Marília, né, que é algo, assim, que muitas vezes a gente fica muito perdido. Tudo bem que não necessariamente, né, você pode ser médico da minha filha, médico do meu esposo, e vai ser, mas para que as pessoas que talvez conheçam alguém ou tem alguém na família que esteja passando por isso, né, possa indicar seu trabalho, né? Porque eu sinto que Marília carece disso, né? De uma especialidade nessa área oncológica, né? Que é muito diferente de um nutrólogo generalista para um nutrólogo oncológico, né? Então, agora Eu vamos entrar um vejo. pouquinho nessa Perdão. questão alimentar, mas se você quiser falar alguma coisa, pode Não, mas falar. eu só ia entrar nessa sua linha de raciocínio. Não é importante, né, o profissional que vai conversar sobre, seja nutrição oncológica, seja atividade física, seja todos esses hábitos, conheça como que é um paciente oncológico, como que é o tratamento oncológico, porque não somente falar sobre a prevenção, mas invariavelmente pode vir alguém com um diagnóstico. Nós temos que saber aquele diagnóstico, entender o momento do tratamento. É só essa linha de raciocínio mesmo, Carol. Muito legal, porque assim, né, médicos generalistas, né, vão colaborar sem dúvida, né, mas quando o especialista, né, a pessoa que está ali te assistindo, conhece, né, desse tema, né, ela vai ter um olhar assim muito mais afinado, muito mais apurado para isso, né? Então, agora que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, né, da nutrição oncológica, qual a importância que você nota, né, assim, da alimentação na prevenção? E aí já vou colocar uma outra pergunta, porque a gente já falou bastante de alimentação. Quais os alimentos que você acha que são mais indicados para prevenção? Porque o sobrepeso a gente já entendeu, né? Sobrepeso pode favorecer o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Mas quais os alimentos que você acha que podem prevenir? Tá. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que pensar tanto alimentos que nós vamos consumir para prevenir, quanto aqueles que nós não devemos consumir ou evitar. Tá. Então, a gente volta um pouquinho a uma retórica que nós estávamos falando, de os alimentos ultraprocessados eliminar do nosso consumo de forma rotineira. Então, é salsicha, é bacon, são as carnes embutidas, né, de uma forma geral, salgadinhos de supermercado, tudo isso nós sabemos que tem aditivos muito em grande quantidade e que não tem um valor nutricional para a gente. E eles são ruins, exatamente corroborando, né, indo em direção ao risco de desenvolver o câncer. Junto com isso, excesso, abuso de álcool, excesso, abuso de açúcares. Então, não estou falando daquele bolo de brigadeiro, mas estou falando de excesso e consumo de forma também rotineira de excessos de açúcares, como bolos, refrigerantes, sorvetes. Então, de forma esporádica é uma coisa, de forma rotineira é outra. Além disso, aí a gente entra um pouquinho na questão dos alimentos que melhoram a nossa saúde, que podem ajudar a prevenir o câncer. Então, quando nós pensamos em desenvolvimento de câncer, nós pensamos naquela alteração celular que facilita a formação do tumor. Quando eu tenho algum alimento que reduz essa chance daquela célula se propagar, crescer, eu vou tentar prevenir sim esse câncer. E o que é isso? São alimentos que desinflamam, né? Então, os alimentos que são anti-inflamatórios, digamos que naturais, eles ajudam demais na prevenção do câncer. E nós temos vários alimentos naturais, vários alimentos extremamente acessíveis que a gente consegue falar sobre isso. Exemplo, frutas vermelhas, como morango, amora, acerola, por exemplo, algumas frutas tipo blueberry, de mirtilo. Então, são frutas que têm uma alta taxa de antioxidantes que facilitam a desinflamar o organismo, né? Então, aí a gente vai contrapor. Um excesso de gordura inflama. Esses alimentos desinflamam, são antioxidantes.
Além disso, a cúrcuma, né, o açafrão, que a gente fala tanto, eu recebo perguntas absolutamente todos os dias, posso usar cúrcuma, posso usar curcumina? Então, existe um momento para fazer o uso. Então, quando nós pensamos em prevenção, sim, por que não usar a cúrcuma, usar alho, cebola, várias especiarias que são anti-inflamatórios, são antioxidantes para o nosso organismo. Fora isso, existem alguns tipos de alimentos, por exemplo, brócolis, couve-flor, que eles têm alguns compostos que facilitam a regeneração celular saudável. Então, uma célula, vamos dizer, que está danificada, que está no seu ciclo celular danificado, esse tipo de alimento pode facilitar a regeneração e deixar aquela célula mais saudável, que não se transforme em algum tipo de tumor, né? Então, eu acho que isso é crucial. Então, se a gente consegue, eventualmente, ter esse tipo de alimentação, facilita bastante. Fora isso, consumo de castanhas, nozes, seja castanha do Pará, né, castanha do Brasil, castanha de caju, amêndoa, noz pecan, todo esse tipo de noz que a gente consegue encontrar em supermercados, em mercados de bairro, de forma, talvez um valor não tão acessível, mas não precisa consumir muito todos os dias, né? São porções isoladas, que são tipos de alimentos que nos propiciam ter algumas vitaminas, alguns minerais e gorduras extremamente boas para o nosso organismo. Estou vendo aqui que tem uma pergunta de se o gengibre é bom. Gengibre é excelente. O gengibre também é um baita anti-inflamatório, que também propicia para que as células estejam ainda mais saudáveis, né? E isso, de uma forma geral, principalmente trato gastrointestinal, o gengibre é excelente, tá? Fora isso, consumo muito bom de água, né? Se hidratar bastante. Nossa célula gosta de água, meu gente. Nosso organismo basicamente é água. Então, quanto mais hidratada, nossa célula provavelmente vai estar mais saudável, tá? E além disso, consumir peixes com gordura boa, tipo salmão, sardinha, que é um pouquinho mais acessível do que o salmão, por exemplo. Consumir grãos integrais, que tem bastante fibra. Consumir bastante legumes, consumir bastante verdura. Isso gera uma saúde intestinal primordial na nossa vida. E eu acho que existe uma tendência de cada vez estudarmos mais o intestino. O intestino nada mais é do que nosso segundo cérebro. Então, se nós estamos com o intestino não tão saudável, provavelmente nosso organismo vai responder de alguma forma, e muitas vezes nossa saúde mental responde de alguma forma, né? Não é à toa que a gente fala que a gente está enfesado, muitas vezes. Então, um organismo, um intestino saudável, com bastante fibra, bastante água, uma gordura boa, vários minerais e vitaminas essenciais para o nosso corpo, poxa, cada vez mais, com tudo isso em equilíbrio, de forma natural, aí eu vou ter um organismo muito mais saudável, provavelmente, né? Então, quanto mais eu conseguir tudo isso numa alimentação, melhor. Só que às vezes a gente precisa, por exemplo, suplementar, né? Então, cada caso é um caso. E fora isso, que eu diria também que não necessariamente previne o câncer, mas ajuda a termos uma saúde ainda mais saudável, né? Mais ótima, é proteína. Então, obviamente, cada caso é um caso, né? Para consumo de proteínas, mas quanto maior o consumo de proteínas boas no nosso organismo, com o passar da idade, que a gente costuma perder proteínas, nós vamos perder menos músculo. E músculo é saúde, músculo é vida. Quanto maior a qualidade e quantidade muscular saudável, né? Quantidade muscular, digamos que fisiológica no nosso organismo, muito provavelmente um organismo que tem uma saúde imunológica melhor, uma resposta a infecções de uma maneira muito mais saudável, respostas de regeneração celular a essas alterações que podem acontecer no nosso organismo. Então, tudo isso que eu falei, né? Eu falei bastante coisa, são várias possibilidades de alimentação que facilitam essa saúde mais interessante para prevenir não somente o câncer, mas diversas outras doenças e incapacidades na nossa evolução, né? Na nossa senilidade, por exemplo. Bacana. Então, você está dizendo assim, né? A gente poderia dividir. Claro que você deu dicas excelentes, assim, né? Para quem ainda não passou por consulta, que eu super indico, tá, gente, de novo. Mas, assim,
talvez, né, dividir assim nos alimentos ultraprocessados, como você citou no início, né? E tudo que a gente sabe que é natural, tudo que a gente sabe que a terra vem da terra, né? E coisas que a gente sabe que são coloridas, né? O quanto tudo isso vai favorecer. E de novo a gente volta naquilo que a gente está dizendo desde o início, né? E aí, já agora voltado para a alimentação, o equilíbrio, né? Porque você está dizendo assim, do consumo, né? Variar no consumo com relação a várias coisas. Então, desde a proteína, né? Não ficar batendo só em um tipo, mas variar durante a semana, variar os legumes, os vegetais, né? O tipo de feijão, variar o tipo de arroz, né? Eu amo arroz, gente, amo. Mas assim, vamos para integral, né, Yuri? Então, assim, então, variar nisso tudo, né, nas frutas, frutas vermelhas, o quanto colabora, né? E o quanto o Yuri deu dicas importantes para mim, no sentido assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de alimentação saudável, me sinto bem, eu curto, né? Então, para mim, não é sacrificoso, por exemplo, comer couve-flor várias vezes na semana, né? Mas eu não parava para pensar na couve-flor, né? E quando você deu uma dica, assim, fácil de acrescentar, né, na minha vida. Ou mesmo, né, eu lembro que você brincou. Você falou agora da castanha, gente, né? O quanto se bate na castanha contra o câncer de mama, o câncer de próstata, né? Então, assim, né? Do quanto se bate nisso, né? Nessa tecla. E o Yuri disse assim para mim, Carol, duas antes de dormir, né? Então, assim, são coisas fáceis, né? Da gente começar, assim, a se habituar aí para fazer. E aí, entrando um pouquinho também nessa questão, já que você citou, né, da suplementação, na hora que você estava falando, né, da variedade alimentar, suplementações alimentares, você acredita que são eficazes para prevenção? É recomendado para prevenção? Então, cada organismo funciona de uma forma, né? E cada pessoa tem uma aceitação alimentar diferente uma das outras. Então, tem quem gosta mais de uma coisa, tem quem gosta mais de outra. Então, quando nós pensamos em suplementação para prevenir o câncer, primeira coisa, nós temos que entender aquele organismo e as necessidades daquele organismo, o que existe de deficiência, o que existe de excesso. Por isso que a importância de ter uma avaliação bastante criteriosa quando nós falamos em suplementação. Mas, de uma forma geral, alguns tipos de suplementos que são bastante citados na mídia de uma forma geral, por exemplo, consumo de vitamina D, quando não existe uma exposição solar adequada, a conversão da vitamina D, ou quando não existe uma alimentação com uma quantidade ideal de vitamina D, ou quando existe algum exame laboratorial com uma deficiência, aí eu vou pensar numa suplementação de vitamina D, que existe uma linha de estudos sobre a quantidade de vitamina D adequada no nosso organismo, facilitando a minha saúde imunológica. E aí a gente volta a falar sobre uma saúde imunológica adequada, provavelmente eu previno muito provavelmente essas alterações celulares e desencadeamento de algum tipo de tumor. Fora isso, consumo de proteínas, proteínas boas, proteínas variadas, tendo um aporte proteico, né, um suporte proteico, uma alimentação proteica que muitas vezes um organismo necessita de um número X de proteína, né, uma quantidade X de proteína, mas não consegue pela alimentação. Aí a gente pensa em suplementar, porque a proteína gera um músculo saudável, um organismo provavelmente mais saudável. Fora isso, ômega 3. Adoro o ômega 3. Né? O ômega 3, existem várias linhas de estudo para evidências de suplementação de ômega 3 ou de consumo de ômega 3 através da alimentação, que reduz sim as chances de desenvolver diversas doenças, entre elas o câncer, tá? Eu digo essas daí que são os meus queridinhos de suplementação, mas existem outros tipos de suplementação, também no sentido de ter uma proteína adequada no corpo, ou às vezes ter uma suplementação vitamínica, que também são antioxidantes, por exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, que são potentes oxidantes que, se não durante o tratamento oncológico, mas aí sim falando em prevenção, se eu estiver balanceado na alimentação ou eventualmente numa suplementação necessária, eu vou ter
menos inflamação no organismo, maior adequação orgânica e, consequentemente, uma saúde melhor, prevenindo alguns tipos de doença, como o câncer. Bacana. E é interessante, assim, né, o quanto estar acompanhada de um médico, né, nutrólogo, o quanto isso traz, assim, uma avaliação muito mais dentro da necessidade daquele paciente, né? Porque eu acho que é diferente você ir lá na farmácia, comprar um centro que tem, sei lá, né, alguns itens ali, mas não necessariamente tem tudo aquilo que o seu organismo precisa, né? Porque às vezes você tá com uma deficiência, como você disse, de vitamina D, e ali não tem ainda o suficiente, então você acha que você tá nutrido, mas não tá, né? Suplementado, mas não tá. E do quanto às vezes você está intoxicando o seu organismo, às vezes, né, com Perfeito. algum tipo de substância que também não precisa, que dá para poupar seu Sim, organismo, né? isso. Então, do quanto passar por uma consulta também se faz necessário até para uma suplementação, né? Exato, exato. Mas do quanto isso pode sim prevenir o câncer. Então, Perfeito. bacana, assim, né? Vamos imaginar uma situação, né, onde uma pessoa ela descobriu um câncer, Uhum. né, em qualquer área ali, né, região do corpo dela, ou mesmo a pessoa está com um câncer metastático, né? Existem alimentos importantes para que essa pessoa consuma no pré-tratamento, durante cada etapa diferente do tratamento e após o tratamento? Sim, perfeito. Então, agora a gente volta, né, a olhar para um paciente já com diagnóstico oncológico, já com diagnóstico de câncer. Então, são vários tipos de câncer possível, cada um existe um protocolo, uma sequência de tratamento ideal, seja começar com quimioterapia, cirurgia, radioterapia, não sei, são várias possibilidades. Então, primeiro, cada organismo é de uma forma. Cada organismo está tratando com um diagnóstico diferente, um protocolo diferente. Por isso, da importância de um profissional que conhece exatamente qual que é o momento do diagnóstico, porque aí sim a gente consegue falar com muito mais propriedade e que vai ser benéfico para o paciente, não só falar de uma forma generalista sobre esse suporte nutricional. E sim, existem vários alimentos que são primordiais em cada uma dessas situações, seja no pré-tratamento, numa pré-cirurgia, ou numa pré-quimioterapia, ou durante o período de recuperação cirúrgica, ou durante o período de quimioterapia, ou durante a radioterapia. Então, são várias possibilidades, né? De uma forma bem geral, Carol, o que eu até costumo passar para as minhas pacientes quando me questionam sobre alimentação, se eu ainda não falei, e eu geralmente falo, gosto de falar. Então, primeira coisa, paciente que está prestes a realizar um tratamento oncológico ou durante o tratamento oncológico precisa ter suporte de energia. Então, o paciente meu não pode ficar sem se alimentar. Não pode falar, eu quero fazer restrição de carboidrato neste momento, quero fazer jejum intermitente. Existe um momento para fazer isso. Existe um momento naquela situação de tratamento que eu preciso de energia. Uma energia boa, obviamente, por isso que uma orientação adequada. Mas eu preciso de carboidrato, eu preciso de gordura, eu preciso de proteína. Muitas vezes eu preciso de algumas suplementações vitamínicas, de óleos e outros suplementos, até mesmo proteicos, por exemplo. Então, para cada uma das situações dentro do tratamento oncológico, vai ter sim que ter uma orientação alimentar adequada, mas nenhum paciente, durante todo esse período, tem que ter privação energética, privação alimentar. Já tive pacientes que não tinha necessidade alguma de ter esse tipo de privação, e no momento que não era nem para perder peso, por exemplo, e perdeu 20 quilos, porque teve uma orientação não muito adequada, achando que restringir o açúcar, e açúcar pode ser no arroz, no macarrão, no açúcar no sorvete. Não, restringir tudo, não é assim que funciona. Vou restringir proteína porque a quimioterapia pode sobrecarregar meu rim e a proteína vai ser em excesso. Mas se eu não consumo proteína, provavelmente eu não vou tolerar muito bem a quimioterapia.
E esse é um dos pontos mais essenciais quando eu falo da importância da alimentação no processo terapêutico de um paciente com câncer. Pacientes que não se alimentam de uma forma adequada, que não têm um organismo bem nutrido, muito provavelmente é um paciente que vai sofrer mais com o tratamento. É um paciente que vai apresentar mais efeitos colaterais, mais toxicidades do tratamento. A partir do momento que o paciente não se alimenta de uma forma adequada, tem mais efeitos colaterais, existe uma possibilidade do tratamento ter que ser interrompido. Em nenhum momento a gente quer interromper o tratamento. A partir do momento que eu interrompo o tratamento, quando, por exemplo, existe ainda uma lesão, eu propicio para que aquela lesão se propague, volte a crescer. E aí é ruim para toda a nossa estrutura, para o que a gente quer para o paciente. Então, nós vislumbramos que o paciente tenha a cura. Para isso, complete o tratamento da maneira mais eficaz e adequada possível. Se ele interrompe, não tem como eu garantir isso de forma eficaz. Então, se eu tenho uma alimentação antes do tratamento, durante o tratamento e, obviamente, na recuperação pós-tratamento, muito provavelmente eu tenho um efeito terapêutico muito maior. Então, aquela cirurgia provavelmente vai ter mais qualidade na sua recuperação ou durante o ato cirúrgico. A quimioterapia provavelmente vai ter mais potência para atuar da maneira que deveria. A radioterapia, né, eu penso agora um pouco para o meu lado, o paciente fazendo radioterapia tem diversos tipos de efeitos colaterais. Quando o paciente bem nutrido, bem hidratado, eu tenho menos efeitos colaterais, consequentemente eu completo o tratamento de uma forma muito mais eficaz. Então, nós sabemos que um paciente desnutrido tem muitas vezes um desfecho que não é legal, Carol. E uma informação que, assim, eu até me sinto desconfortável de passar esse dado, que 20% dos óbitos nos pacientes com câncer estão associados a um quadro de desnutrição e não a doença. E não a doença. Então, assim, se eu nutro o meu paciente, se eu oriento bem da questão alimentar, eu muito provavelmente reduzo a chance dele ter qualquer desfecho ruim. Então, eu bato muito nessa tecla, eu fui muito para esse tipo de conversa, né, de pensamento, de especialidade, exatamente por essas informações que eu trago para vocês. Puxa, Yuri, assim, muito importante isso que você está trazendo, porque eu noto, né, que quando a pessoa recebe, né, um diagnóstico, como eu disse, seja qualquer tipo de câncer, ou mesmo um câncer metastático, onde a pessoa vai ter que lidar com aquilo uma vida toda, né, do quanto compreender que no pré, durante cada etapa é diferente, esse corpo vai ser exigido de uma forma diferente, mesmo o pós, né, que é o meu caso, do quanto a gente precisa, assim, estar muito consciente, né, de que ter uma orientação nesse sentido vai fazer toda a diferença, né, seja para evitar uma recidiva, né, de alguém que já passou por isso, ou, né, para as pessoas que nunca tiveram, né, como nós conversamos hoje, né, quase uma hora já do nosso bate-papo, do quanto é possível, sim, prevenção, né? Perfeito. Querido, falta 3 minutos, né? Eu não sei, né? Assim, adoraria ficar 2 horas aqui, mas eu A acho gente que fica o Instagram fácil. pode ser que derrube aí, né? Então, eu acho que você trouxe informações muito importantes, né? Do quanto é possível, sim, nós prevenirmos, né? Do quanto é possível e hoje o quanto tem informação, né? Para que a gente busque, para que a gente possa cada vez mais estar em equilíbrio na nossa vida, para que o corpo esteja em equilíbrio, né? E a gente consiga, assim, ter prevenção ou não ter recidiva, né? E ter uma vida aí boa, saudável, né, Perfeito, Yuri? Meu Carol, querido, perfeito. assim, muito obrigada, né? Eu vi muita gente escrevendo aqui que a live estava sendo excelente e realmente, assim, admiro muito você, por isso do meu convite. Muito Admiro o obrigado. seu trabalho, que você continue assim, sendo luz por onde você passar aí, né? Cuidando de muita gente, curando muita gente. Amém. E vai ser a primeira live de muitas, tá? Porque eu já fiquei aqui, ó, nas suas respostas, já fiquei pensando em outras lives pra gente Vamos poder fazer. fazer, tá bom? Meu Perfeito, querido, Carol. muito, muito obrigada, viu? Eu que Você agradeço. contribuiu demais.
Estamos aqui para o que precisar, de verdade. Muito Tá obrigado bom, muito mesmo. obrigada. Foi Eu ótimo, que agradeço. foi ótimo. Bate-papo excelente, muita informação boa. E é aquela coisa, se deixar, a gente fica 2 horas, 3 horas e aí esquece. É muita informação relevante que tem que ser difundido e parabéns pela iniciativa de falar sobre todo esse tema tão, tão importante. Bacana. E, gente, obrigada aí pelas pessoas que ficaram com a gente. E quem ficou com a gente, conhece alguém que, né, possa ter, né, privilégio aí, ou possa agregar de alguma forma, né, envia essa live aí para que outras pessoas tenham essas informações, tá bom? Querido, brigadão. Ó, um beijo. Obrigada por tudo, tá? Beijo, ótima noite. Muito obrigado, Carol. Até, brigadão, viu? Eu vou salvar aqui e colocar lá no seu feed também, Tá tá bom? ótimo. Muito obrigado. Um beijo. Beijo.